Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje, e a que mais me incomodou enquanto eu era membro e pastor da Maranata, é a seguinte: as doutrinas da Igreja Cristã Maranata são, de fato, bíblicas? Bom, este é apenas o vídeo introdutório de uma série de vídeos que eu pretendo fazer, analisando cada uma das doutrinas da Igreja Cristã Maranata, tudo bem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, sobre o que é uma doutrina bíblica, eu sei que muitas pessoas pensam que se um ensinamento qualquer cita versículos bíblicos, então esse ensinamento é bíblico. Então eu preciso esclarecer inicialmente que o fato de uma doutrina estar fundamentada em um ou mais versículos bíblicos, e isso não faz dessa doutrina uma doutrina bíblica necessariamente. Mas como assim? Ora, nós sabemos que para que uma doutrina seja bíblica, é necessário que ela esteja fundamentada em versículos bíblicos, é claro, óbvio, né? Mas, ao utilizar versículos bíblicos para construir, para formar um entendimento qualquer, eu não posso, veja bem, eu não posso modificar o versículo que eu estou utilizando. Eu não posso acrescentar palavras ao texto, eu não posso suprimir palavras do texto, eu também não posso retirar um versículo do seu contexto para construir o meu entendimento sobre alguma coisa. Porque, se eu fizer isso, eu posso acabar concluindo alguma coisa diferente daquilo que o texto bíblico queria dizer originalmente. E, assim, essa interpretação, essa conclusão a que eu chegar, ela pode simplesmente deixar de ser bíblica, mesmo usando o verso bíblico. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu posso citar o verso 33 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus da seguinte forma: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então, com essa citação, eu poderia afirmar que se nós buscarmos a Deus e ao seu reino com prioridade, Jesus teria, então, nos prometido acrescentar às nossas vidas todas as coisas que nós queremos ou sonhamos. Isso parece bíblico para você? Talvez você até já tenha visto algumas pessoas fazendo esse tipo de referência. Mas a verdade bíblica é outra. Mais que isso, a verdade bíblica aponta num sentido contrário. O fato é que eu só terei um ensinamento bíblico a partir desse versículo que eu citei se eu colocar esse versículo no seu contexto e se eu devolver a ele o pronome demonstrativo que eu suprimi. Você percebeu? Somente depois disso eu posso dizer que cheguei a uma conclusão bíblica sobre esse versículo. Então, vamos fazer isso agora. Primeiramente, você deve observar o contexto. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 19, Jesus está falando da ansiedade do homem quanto às coisas materiais e que isso precisaria mudar em sua vida. Então, depois de Jesus dizer que a verdadeira riqueza é a que ajuntamos no céu, depois de Jesus dizer que nós não devemos colocar os nossos corações no lugar errado, ou seja, nas coisas materiais, depois de Jesus dizer que nós somente seremos luz se os nossos olhos estiverem postos no lugar certo, e depois de Jesus dizer que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, então o mestre conclui dizendo que nós não devemos deixar que as preocupações com as nossas necessidades materiais se agigantem a tal ponto que venha a nos tirar do foco do seu discipulado. Que foco? O da busca pelo reino de Deus e da busca pela vida que ele veio nos oferecer, a vida eterna. E por isso, a vida terrena não pode ter mais valor para nós do que a vida espiritual. É nesse contexto, sabendo o quanto a pobreza, a perseguição assolava e assolaria a sua igreja, foi que Jesus disse então que nós não devemos nos afligir ou andar ansiosos, nem mesmo em relação às nossas necessidades mais básicas. E quais seriam? Jesus citou. Ele citou a comida, a bebida e as vestes. E disse que o Pai Celestial está atento a essas necessidades de seus filhos. Ora, Jesus disse que se o Pai Celestial cuida das aves do céu e veste o lírio do campo, que tem menos valor para ele do que nós, muito mais ele cuida das nossas vidas. Então ele insiste dizendo, portanto,
Não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E no final, então ele conclui: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas? Ora, as que ele acabou de citar: comida, bebida e vestes. Perceberam? Se nós retirarmos o texto do seu contexto e ainda retirarmos o pronome demonstrativo do versículo, nós vamos chegar a um ensinamento totalmente diferente do que aquilo que Jesus havia dito. Jesus não prometeu nos dar o que nós quiséssemos ou sonhássemos. Ele prometeu apenas que não nos deixaria faltar o essencial à nossa sobrevivência e que isso não deveria nos entristecer, porque para Deus os verdadeiros milionários são aqueles que ajuntam tesouros no céu e não na terra. Não sei se você percebeu, mas o fato é que nós podemos usar um versículo bíblico e chegarmos a um ensinamento antibíblico. Eu vou repetir para que isso fique bem claro. No contexto de Mateus 6, em nenhum momento Jesus prometeu suprir todos os nossos desejos, os desejos daqueles que buscam a Deus em primeiro lugar. O que Jesus prometeu foi suprir as necessidades essenciais à nossa sobrevivência, mesmo que sejamos pobres, miseráveis ou perseguidos, como é o caso de muitos nos países onde a igreja é perseguida. Mas isso somente para aquelas pessoas que têm os olhos no lugar certo, que estão ajuntando tesouros no céu e não na terra. Isso ficou claro para você? Dito isso, no próximo vídeo nós vamos começar a examinar as doutrinas da Igreja Cristã Maranata para ver se elas realmente são bíblicas ou se elas foram construídas com versículos isolados, retirados de seus contextos e com acréscimos além da letra, ou ainda algumas construídas com supressões, de modo a alterar até mesmo alguns princípios mais elementares da Bíblia. Mas veja bem, os próximos vídeos serão dirigidos apenas a quem entendeu bem a questão que nós estamos apresentando agora. Se você teve dificuldade para entender o que eu expliquei, e você acredita, inclusive, que é possível trazer interpretações além da letra, com base em revelações particulares, então eu sugiro que você não perca mais tempo com esta página. E assim nós vamos manter a nossa comunhão, sem deixar que essas nossas diferenças gerem qualquer tipo de sentimento ruim entre nós e acabe nos afastando como irmãos em Cristo, tudo bem? Então, é isso aí. Fique com Deus e até a nossa próxima questão.